Les señalamos que, bueno, este fue un fin de semana de muchas encuestas, 5 encuestas entre viernes y domingo, de la más del más diverso origen, con distintas metodologías, pero que lógicamente dan resultados que en general son bastante parecidos, con algunas diferencias de número. Kast, Janet Jara en la lucha por el primer lugar, uno y otro, y separado a una distancia ya importante, Evelyn Matei en un tercer lugar. Para hablar sobre esto vamos a conversar con la académica de la Universidad de Santiago de Chile y analista en temas políticos. Está con nosotros la profesora Eugenia Dos Santos, a quien saludamos. ¿Cómo está, Eugenia? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, señalar, tenemos una cantidad de información grande, hay una cantidad de encuestas importantes, que de alguna manera tienen interesada a parte importante de la población. Desprender de que hay energía en dos de estas, que es Jara Kast, ya claramente, y distanciada Evelyn Matei. La pregunta es, ¿qué, a mirada de analista, qué pasó con Evelyn Matei, que hoy día, en el calor de este minuto, ya está en tercer lugar y distanciada claramente de los otros dos candidatos? Bueno, primeiro dizer que em período eleitoral é muito complexo que uno não tome momentos de estratégia para repuntar em uma eleição. Creio que quando uno se demora muito em um ponto, tu vai perdendo espaço. Creio que a candidatura de Chile Vamos é uma candidatura que venia de muito tempo, não? Vendo Evelyn Matei. E existe um momento em que, depois das primárias do oficialismo, Janet Jara tem todo este caminho de campanha, não, que la põe no centro, com esse 60% de votantes por ela. E foi algo bastante surpreendente para muitos. Pero Evelyn Matei já venia cometendo muitos erros. Eu penso que, ao invés de apontar, não, inclusive depois das primárias, apontar a um discurso, a uma narrativa que tomara posição no centro, que é a identidade desta coalizão que podemos chamar Chile Vamos, Evelyn Matei se demorou muitíssimo. Eu creio que hoje dia, como muitos de meus colegas han dicho, é bastante tarde, pero em eleição uno nunca sabe, porque hoje dia temos a senhora Janet Jara, não, de um lado, e Kast, que foi crescendo, pero se estabilizou en esta ocupação, não, que deixou para trás Evelyn Matei. Quando eu digo essa ocupação, é que Kast, com seu discurso mais radical, criou, quizás, em Chile Vamos, a necessidade deste discurso também radical, pero entre o projeto de Kast e o projeto de Evelyn Matei, nós temos diferenças muito, como se diz, muito claras. Então, se Evelyn Matei, de certa forma, Rodolfo, é bastante claro que perdeu um pouco o eixo de onde apontar. E, nesse sentido, incluso hoje dia, quando há esse debate em la manhã e que ela se posiciona, cada vez que ela se posiciona e cada vez que um candidato se posiciona dentro de uma narrativa em la qual se identifica em sua essência, ele provavelmente avança, porque o eleitor ele está esperando resposta, e não necessariamente significa que Janet Jara está respondendo, porque Janet Jara vem de uma febre de la primária. Claro. Que também podemos, não é certo, nós outros podemos ver o que vai passar com sua candidatura. Pero no caso de José Antônio Kast, ele foi ocupando esse espaço quase que se vazio que deixou a campanha de Chile Vamos. Então, se penso que agora nós entramos em uma outra fase desse período eleitoral e que os candidatos têm que criar um relato. Para mim, os três
não estou falando que o oficialismo tenha mais claro porque isso na primária, porque realmente nós também hemos visto, não? Janete Jara também posicionar-se de forma muito débil. E ela tem que fortalecer-se, assim como Cast, e no caso, Evelyn Matei tem que ser quase uma maga aí em seus assessores especialistas para retomar o centro, claro, que foi o centro que quedou vazio. Claro que sí. Ahora, cuando tú hablas efectivamente del relato, que es muy importante, este relato de hoy de seguridad, de crecimiento económico, de empleo, se juega en un área donde la centro derecha se siente cómoda o tiene credibilidad con respecto al manejo de esos temas, y ha tenido respuesta, a veces no efectivas, pero por lo menos tiene respuesta. Ese relato también le cuesta construirlo claramente a Janete Jara. Recién ha formado su equipo económico, recién muestras en ese aspecto que aún se ve débil, ¿crees tú? Eu penso que o projeto econômico de Chile Vamos, por lo menos desde a perspectiva da análise e de los componentes, de las pessoas que estão componendo a parte econômica de Evelyn Matei, tem mais fortalecimento que as outras duas candidaturas. Yeah. E nesse sentido, eu estou falando, inclusive, desde a perspectiva de especialistas, não? Porque, no fundo, responder sobre segurança, responder sobre economia, sobre o crescimento, como dizes tu, nós podemos adquirir discursos muito populistas, não? Eles fizeram, eu não vou fazer. Para a segurança, criemos mano dura. Esses são discursos populistas que sabemos que não vão solucionar o problema do país, não? Nesse momento de crise, de delinquência, de crise de segurança. E esse discurso da direita, essa direita mais radical, representada em los republicanos, eu digo mais radical por extremo, não? Por extrema direita. Sí, pero hay uno que está aún más radical. Que hay uno que é mais Kaiser. Pero Cast, ele toma água no mesmo vaso que Bolsonaro e que Trump. Nós temos que saber que a campanha de Cast é uma campanha que, inclusive, provavelmente foi originada em Brasil. Claro. Com esta cercania. Então, o que eu digo é que não existe parte do governo, nós Chile Vamos tampouco. Então, se todos os errores do oficialismo, uno pode tomar e ter medidas populistas que vão agradar a gente. E nesse sentido, o eleitorado ele se torna quase rehén deste populismo, não? Então, se hoje dia nós aún não vimos esse relato dar-se tanto de um lado como de outro. Eu não estou falando solamente que é a extrema-direita que pode fazer isso, Frente Amplio, ou seja, a candidatura de Janete Jara com Frente Amplio, o PS, e todos os partidos que apoiam a ela, não? Incluso a democracia cristiana, que ela necessita criar essa identidade, ela necessita criar esse relato, também pode abordar, no caso, medidas para todos os problemas que temos hoje em dia, desde um discurso populista, porque o populismo não é só de um lado, não? O populismo também existe do outro lado. Sim. O que eu digo é que nós vamos entrar em um momento em que os candidatos necessitam responder às perguntas. Eles não podem mais ser irônicos, eles não podem mais desviar-se, desperfilar. Eu sou, pero não sou muito. Eu quero, pero não quero muito. Não sei, eu penso que desde os comentários, eu não vou expropriar, não se preocupem. É uma certa ironia que faz com que tu salga da situação, pero necessita ter fundamento. Creio que, obviamente, a personalidade de Janete Jara, muito mais conciliadora, muito mais carismática, ela logra isso, mas ela necessita responder. Isso não é suficiente. Ela necessita começar a responder. Não pode mais solamente tratar de eu sou a mulher chilena, esforçada,
vengo de la periferia. Eso ya serviu, pero ahora tenemos que hablar de programa, tenemos que hablar de soluciones. Entonces, tanto o CAST, ¿no? También. Entonces, ellos tienen que criar desde a essência, no caso de Janete Hara, tem que sentar, conversar, e tu apontava a outro momento dessas eleições, que são as eleições parlamentares, que também está em jogo, e que para os três candidatos é super importante como apoio no Congresso para sua postulação e para a própria tarefa do governo que vem, não? Ahora, Eugenia, aquí nos preguntábamos, el 18 se inscriben las candidaturas parlamentarias y presidenciales. Evelyn Matei, ¿se inscribirá? ¿Llega hasta el final? ¿Llega hasta noviembre? ¿Con estos números de hoy y con estas inseguridades? Como última pregunta. Bueno, nosotros hemos tenido dos diputados y un ex-presidente de la UDI que ha dicho que van por Castro, o sea, pero también desde Renovación Nacional y pienso que el Chile Vamos creo que no podrá traicionar todas as ideias que eles han planteado até agora, pero em política tudo é muito fugaz, não é muito rápido. Sí. Então, se como diz um deputado hoje dia, o diário de hoje dia é o que envolve o pescado amanhã. E ele, eu não sei se é assim que dijo, pero no fundo ele quer dizer que a política é muito rápida. Seria uma traição a candidata para o mundo político, não seria nada tranquilo que Evelyn Matei, depois de um ano e meio, barre sua candidatura. Mas a política traz esse tipo de como se diz, de solução e de planteamento em função eleitoral. A veces demasiado pragmática. Eugenia Dos Santos es académica de la Universidad de Santiago, analista política, nos ha acompañado estos minutos, también tratando de desentrañar la lectura de estas encuestas. Eugenia, muchas gracias por este contacto y ya estaremos conversando más adelante. Muchas gracias a usted. Gracias por este contacto. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias.